Na aula passada, você aprendeu mais sobre as palavras para a pergunta who e what. Lembrem, who, quem, e what, o que. Vimos as relações de parentesco. Family relationships. Mother, father, child. O emprego do apóstrofe S no caso possessivo. Sonia's father. Sonia's mother. Sonia's husband. Aprendemos os pronomes demonstrativos. This, that, these, those. Conhecemos o verbo have, ter. I have, you have, we have, they have, she has, he has, it has. Tivemos mais dicas de pronúncia. O som do W quase sempre pronunciado como U. E a survival sentence of the day, a frase de sobrevivência do dia. How do you spell my last name? Schumacher. Tell me next time. Uma boa aula! Y'all ready for this? Hello everyone. How are you? Hello, welcome back. So what is it we've got today, Sonia? Today we have many things, Cristina. We have a song, we have colors, we have many things. We have one more question word. Let's go. Let's work, let's go. Olá, gente! Hello, folks! Vamos conversar hoje sobre a nossa terceira palavra para a pergunta como, ou em inglês, how. Nós vamos ver exemplos, vamos fazer o nosso exercício exatamente como fizemos anteriormente para compreendermos as perguntas what e who. E muito a propósito de what e who, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que vocês vão ver ao lado da palavra how, entre parênteses, ou what, ou who, ou ambos. Por quê? Porque how, ou como, se refere a uma característica. E o que tem característica, gente? As coisas, as pessoas. É isso? Por isso que nós estamos indicando ao lado se aquela característica, aquela palavra, aquela informação que responde à pergunta how se refere a uma pessoa ou alguma coisa. Claro, quando nós falamos de lugares, esses lugares também podem ser o quê, não é? Quando eu falo, por exemplo, o planeta Terra gira em torno do Sol, a pergunta ali, com a informação o planeta Terra é o quê, certo? É um lugar. O mundo é um lugar interessante? O mundo, o quê? É um lugar interessante? E assim por diante. Então, vamos ver os nossos exemplos. Antes, vamos fazer o nosso exercício, onde nós vamos testar a nossa intuição, a nossa capacidade de responder intuitivamente a essa pergunta how, como. Vamos lá? Nós temos as nossas perguntas aparecendo na tela e vamos então comentar. Estudar. Estudar é uma ação, uma atividade, não está atribuída a ninguém, não é eu que estudo, não são eles que estudam, é estudar. Não responde a pergunta como. E dificuldade? Dificuldade eu posso dizer, eu estou com dificuldade. Estou com o quê? Não, tampouco responde a pergunta como. Já feliz,
sim, responde. Feliz se refere a alguém ou a algo que está com esta característica. Um dia feliz, uma menina feliz. E amizade, gente? A amizade é como dificuldade, não responde a pergunta como. É uma coisa, é um sentimento, é algo que se constrói com alguém. Triste é o contrário de feliz. Vocês vão observar uma coisa muito interessante: os opostos sempre são da mesma categoria. Se feliz responde a pergunta como, triste, que é o contrário, também responde. Para, nem pensar. Para é uma daquelas palavras de estrutura que nós já comentamos, ainda não em detalhe, mas que já foi mencionado, e absolutamente não serve para responder perguntas de nenhum tipo sozinha. Mensagem é o quê? Pensar é como estudar. Tampouco responde a pergunta como. Enviar, mesmo caso, é uma atividade. Já divertido é a característica de alguma coisa. Eu posso dizer que o programa é divertido, que o livro é divertido, que a conversa foi divertida. Esqueçam, é como para. Preciso de mais informações para que, com essa palavra, perguntas básicas sejam respondidas. Paz é o quê? Certo? Vamos então continuar agora observando uma coisa muito interessante com relação às características em inglês em geral. Todas as palavras que respondem à pergunta how em inglês elas não sofrem nenhum tipo de mudança na sua aparência, conforme sejam características de uma coisa, de duas coisas, ou, se vocês me permitem um pouquinho de humor, de um coiso ou de dois coisos. O que eu quero dizer com isso? Que em inglês não tem masculino e feminino nas características, que em inglês não tem S nas características. Eu falo de uma coisa, duas coisas, eu falo de masculino, de feminino, e a característica é sempre igual. Isso vai aparecer nos nossos exemplos. Vamos ver? A notícia me deixou triste. A notícia me deixou como? E já que sou eu que estou triste, como se refere a quem? Triste em inglês é sad e a nossa pergunta é how. O passeio foi legal. O passeio foi como? Estou falando do passeio, portanto, este como se refere a o quê? Legal é nice. Então, how, entre parênteses, what, porque isso é a característica de alguma coisa, que é o passeio. Marcelo estava feliz. Como é que estava o Marcelo? É uma pessoa, por isso, quem? Feliz é happy. Este how se refere a who. Nessa nossa linha de trabalho, segundo a qual nós estamos simplificando elementos da frase, trabalhando com perguntas básicas que devem dar conta de todos os tipos de informação que nós usamos para nos comunicarmos, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que nós podemos ter também, ao trabalharmos com a pergunta how, como, também podemos ter mais que uma palavra. Exatamente como aconteceu com what e com who, nós vamos ver agora, dentro de chaves, informações que se referem a essa pergunta como e que contém mais. Exemplos. A notícia me deixou um pouco triste. Um pouco triste continua sendo como, certo? Continua se referindo a mim, continua sendo um como de quem, how, de who. Um pouco triste, em inglês fica a little sad. Estamos aqui trabalhando com correspondências bem tranquilas. Diz assim em inglês, diz assim em português, para a gente, por enquanto, construir as nossas perguntas e entender a que elas se referem. O passeio foi muito legal.
O passeio foi como? Muito legal o passeio. What, o que? How, esse nosso como se refere a alguma coisa que é o passeio. Muito legal, em inglês, very nice. Então, gente, palavras como um pouco, muito, bastante, etc. são uma informação a mais sobre como. Assim como aconteceu lá atrás, que temos o, um, nenhum, todo, qualquer, que são informações a mais sobre what e who. Agora nós temos um outro tipo de informação a mais, porque nós estamos lidando com uma outra pergunta básica. Gosto de café com leite. E como é que eu gosto do café com leite? Como se refere ao café, né, que diz que é com leite, portanto, esse como se refere ao que, é um how de what. Com leite, with milk. Peço que vocês, nesse momento, aguardem e pensem comigo uma coisa. Nós não estamos acostumados, em todos os casos em que nós vamos aplicar a nossa pergunta how, nós não estamos acostumados a fazer essa pergunta em todos esses casos. No caso do café com leite funciona bem. Como é que você gosta do café? Com leite, sem açúcar, com açúcar? Funciona. Eu quero que vocês passem a pensar nesses grupos de palavras. Vejam que a coisa mudou, nós não estamos mais falando de uma característica numa intensidade, muito, um pouco, bastante. Agora a gente está falando de uma palavrinha de estrutura, que no caso aqui é com, mas que poderia ser sem e tantas outras, que unida com uma outra palavra nos dá uma característica de alguma coisa. Nós vamos ver mais alguns exemplos e eu peço que vocês se soltem um pouco do que vocês estão acostumados a trabalhar, a pensar e passem a considerar esse nosso como aqui, dessa nossa técnica para entender como é construída a informação, como que nós reunimos tipos de informação para nos comunicarmos. Então eu peço que vocês se flexibilizem e passem a pensar nessas informações que eu vou mostrar para vocês agora, também como respondendo a esta pergunta, how, como. Vamos adiante? Este presente é para você. Ora, gente, presente é uma coisa, certo? Se eu estou dizendo que o presente é para alguém, eu estou dando uma característica do presente. A quem ele se destina, quem vai ganhar, o fato é que este presente tem essa característica, é para você. Então, nós vamos aplicar aqui a pergunta com. E isso que nós estamos fazendo é porque nós vamos ver estas listas de palavras que formam esse tipo de informação e com estas listas, de uma forma muito sintética, simplificada, vamos dar para vocês como que chaves para interpretar textos em inglês, frases as mais diversas. Com calma. Primeiro, vamos só nos concentrar nas perguntas. Depois, à medida que nós avançamos, nós vamos nessas listas e aí então nós temos as combinações de termos e as perguntas básicas que essas combinações respondem. Um outro exemplo, o belo jardim tinha algumas rosas vermelhas. Como era o jardim? Belo. Tinha algumas rosas como? Vermelhas. Belo é beautiful, tem a ver com jardim, por isso que temos ali o what, não é? Jardim é garden. E vermelha, uma cor, tem a ver com a flor, então por isso é um how de what. E o que é o what, né? São as rosas, roses. Um outro aspecto, gente, muito importante. Something very important. Algo muito importante realmente, que vocês precisam prestar atenção para isso constantemente quando estiverem lendo em inglês. E agora, com este ponto, vocês também vão passar a entender ainda mais o porquê que nós estamos trabalhando com perguntas básicas. Vejam como é em português. Belo jardim. Aqui eu tenho a característica como antes de o quê? Como fica isso em inglês? Do mesmo jeito. Beautiful
how antes de gotten, que é what. Por outro lado, em português, eu normalmente faço ao contrário, certo? Eu normalmente tenho o que e como, que é o caso do que aparece aqui, as rosas vermelhas. O que e como. E em inglês como é que fica? Red roses. Eu tenho primeiro how e depois what. Como é a ordem em português? 95% dos casos eu tenho o que e como. Primeiro eu falo da coisa e depois eu falo da característica. Eu tenho exemplos: casa bonita, gente boa, dia ensolarado, folha seca. Como fica isso em inglês? Vocês imaginam? Exatamente. Primeiro como, depois o que? Vamos ver? Primeiro how, depois what. Então, aquelas características e coisas que nós temos listadas anteriormente em português, como ficam in English? Vamos ver? Beautiful house, nice people, sunny day, dry leaf. E quando nós tivermos mais que um como, quando nós quisermos falar de mais características da mesma coisa, seguimos o mesmo padrão. Como vem antes de o quê? Por exemplo, beautiful white house. Casa branca bonita. Prestem bem atenção, gente. Isso é uma coisa muito importante. Tem gente que já fala inglês há mais tempo e se embanana com isso aqui. Por quê? Porque nós temos, por causa da nossa formação em português, a mania mental de achar que se está falando do que vem primeiro. E em inglês é exatamente o contrário. O que vem por último é o que, é aquilo de que nós estamos falando, e tudo que aparece antes, dentro daquela informação, é característica, é como aquele o que é. Outro exemplo, nice, happy people. Vejam que ao traduzir isso em português eu precisei de um E, porque fica esquisito falar gente boa, feliz, é mais natural dizer gente boa e feliz. Em inglês eu tenho o recurso de enfileirar várias características na frente de alguma coisa. Colocar como na frente de o que? How, what. Lembrem então que o how que nós vimos hoje se refere a características de what e who. How, referring to what and who. Como, se referindo a o que e quem. Por que que nós estamos especificando o nosso how? Porque tem um outro, que é o how que se refere a ações. É quando eu digo bem e não bom. Quando eu não digo, por exemplo, dia bem, eu digo dia bom. E digo trabalho bem. Em inglês, nós temos também essa diferença. E isso nós vamos ver mais adiante. Vamos agora à nossa aula de comunicação básica, Basic Communication. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muitas coisas com a professora Sônia. Hello. Let's begin to work because we have many things to do today. We're going to start taking a look at the alphabet. The pronunciation of the alphabet in English is quite different from the pronunciation in the alphabet in Portuguese. So that's what we're going to take a look at. Okay, so now let's listen to our alphabet song. I hope you enjoy it. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
Wow, what a great song. I feel like dancing. How about you? Well, remember, it was made especially for you. So enjoy, sing, dance, practice. Now, let's move on. We're going to take a look at our alphabet chart. First thing I want to call your attention, when we have letters between slashes, this is the pronunciation. This is not the formal way, but we prepared it this way to be easier for you. Let's check. A, B, C, D, E. Here, attention. In Portuguese, this is E. In English, it's E. Okay? F, G, H, I. Attention again. In Portuguese, this is E. In English, I. Remember, I. Okay? Let's move on. J, K, L, M, N, O, attention, O, round O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, attention, X, 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 okay? Remember, association. Y, Y. Remember people from Minas Gerais? Y. There it is, okay? Z or Z. I have a question for you. How do you say maiúsculo in English? Come with me. A maiúsculo, capital A. Oh, I smell coffee. Time for a break. Okay, let's go on. To know how to write a word, you say, how do you spell? Spell is soletrar. How do you spell your first name? How do you spell your middle name? How do you spell your last name? If you don't have a middle name, say, I don't have a middle name. I'm going to spell a word, and I want you to write in your notebooks. Ready? B, R, A, Z, I, L. Okay, let's check. Brazil. Next. 2 words. Pay attention. G, O, O, D, new word. M, O, R, N, I, N, G. Okay? Let's check. Good morning. Come on, spelling is fun. Keep practicing. Spell a lot. Practice. Practice your listening. Practice your writing. Have fun. Mr. and Mrs. Martins, this is my husband Luis. His last name is Barreto. How do you spell your last name? B-A-R-R-E-T-O. Nice to meet you, Luis. My name is Enio Martins. How do you spell Martins? M-A-R-T-I-N-S.
Okay, now we go on to one of the really nice parts of our class, movie segment. Movie segment. We're going to watch a small part of the film Erin Brockovich. Please, people, be careful. In this segment, she's going to spell her name. It's a little bit difficult because it's very long, but don't worry, you can check in your book. Okay, let's watch. Brockovich, B-R-O-C-K-O-V-I-C-H. Brockovich, B-R-O-C-K-O-V-I-C-H. Okay, how was the segment? Remember, practice your spelling. It's very, very important. Let's change subjects now. Let's see how to describe people. How do we describe ourselves? I am a woman. We are women. I am a man. We are men. I am a child. We are children. Come with me. I want to show you something. One woman, two women. Be careful with the pronunciation, okay? Woman, women. One man, three men. Man, men. One child, four children. Attention. Never, never say children's. Never, okay? One person, three people. 1 foot, 2 feet, 1 tooth, 20 teeth. Attention again. People, these are examples when we don't put the S when it's plural. Okay? These are irregular plurals, so we don't put S. Okay? Special words, no S. Now, one of the really nice parts again. Let's go on to our movie segment. Movie segment. I'm not a planner. I wouldn't say I was a planner. I would say I was a kind of fly by the seat of my pants gal, you know, moment to moment. That's me. Yeah. I'm not a planner. I wouldn't say I was a planner. I would say I was a kind of fly by the seat of my pants gal, you know, moment to moment. That's me. Yeah. Okay, how was it? I love this film, Pretty Woman. It's so nice, isn't it? In this segment, we saw a woman describing herself. Okay? Remember, video segments, we're going to work gradually and increase the things, okay? So don't worry if you don't understand everything right now. That's not the idea. The idea, I repeat, is for you to begin to recognize different words and different sounds. All right? Okay, now I have a question for you. What is your favorite color? Blue? Red? Let's take a look at the basic colors. The sky at night is black. The fields in spring are green. The sun is yellow. Clouds are white. Wood is almost always brown. Our lips are red. The sky during the day is blue. An orange is orange. A rainy day is gray. Okay, let's move on. We have many things to do. Video segment. Movie segment. Mr. Dawson. Yeah. Is there anything you'd like to add? Oh, yeah. I wanted to make it a really special surprise party. See? Yeah. So I got plates at the Pick and Save in yellow and in pink. In pink like a princess. Mr. Dawson. Yeah.
Is there anything you'd like to add? Oh yeah, I wanted to make it a really special surprise party. See? So I got plates at the Pick and Save in yellow and in pink like a princess. Okay, how was the segment? Here we saw Sam talking about colors, and that was really nice. Okay, guys, let's go on to the next part of our class, pronunciation tip. Vamos então conversar sobre a pronúncia do H. O som do H em inglês é diferente do som do H em português, uma vez que ele é efetivamente pronunciado. E qual é o som? O som do H em inglês é como se nós estivéssemos assoprando direto da garganta. Sabe assim, para esfriar a batata quente na boca? É exatamente assim. Vamos ver aqui nos nossos exemplos como que nós podemos usar o que nós sabemos de português para pronunciarmos corretamente o som em inglês. Vamos ver? Digam, gente, história, para daí sair history. Digam hotel, para então dizerem hotel. Digam hero, que já saiu afinal, não é? Mas vocês podem aproveitar herói, hero. E cuidado aqui com o seguinte, hate, ódio ou odiar, que se não for pronunciado o H, pode dar uma confusão e virar o passado de eat, que é ate. Aí fica o passado de comer, não é? Cuidado, hate, ate. Temos mais exemplos. Hair, que é cabelo, que se não for dito o H vai ficar air, que é ar. Hold, segurar, se não for dito o H fica old, que significa velho. O nosso próximo exemplo, as outras palavras que nós vamos ver agora que envolvem o som do H, devem ser observadas porque justamente são casos em que o H está ali, mas não é dito. Que palavras são essas? Our, honor e honest. Não disse o H em nenhuma delas. Certo? What is our survival sentence of the day? I'm sorry. Em que situações usamos I'm sorry? Usamos I'm sorry para nos desculparmos ou então para mostrarmos solidariedade. Vamos ouvir? I'm sorry, I don't remember your name. It's Sarah. Let's watch a movie segment of the film Pretty Woman. Neste segmento, neste trecho de filme, nós vamos ver o Edward se desculpando por ter sido rude. Na verdade, nós vamos ouvi-lo pronunciando a nossa frase de sobrevivência do dia. Movie segment. I'm sorry. I wasn't prepared to answer questions about us. I'm sorry. I wasn't prepared to answer questions about us. Então, gente, eu tenho que aprender inglês. É a nossa dica de estudo, de novo, tem a ver com o nosso comportamento, que facilita ou dificulta a nossa aprendizagem. Por quê? Porque a maneira como nós nos colocamos em relação ao aprendizado do inglês diz tudo sobre o quanto nós vamos conseguir aprender. Se eu digo, eu tenho que aprender, eu estou sendo tirana comigo mesmo. É uma obrigação e vamos combinar, não é? As coisas que nós fazemos obrigados praticamente não tem prazer nenhum. Tem poucas coisas que nós temos de fazer. Das outras, a gente desfruta.
Na aula de hoje, você aprendeu mais uma pergunta básica. How? Como? Aprendeu a soletrar. How do you spell the word spell? S-P-E-L-L. Aprendeu como nos descrevemos. One woman, two women. One man, two men. One child, two children. Os plurais irregulares. One tooth, two teeth. As cores. Blue, white, red, yellow. O som do H. Pronunciado desde a garganta, como em hotel, e mudo em 3 casos: our, honest, honor. E a frase de sobrevivência do dia. I'm sorry, desculpe ou sinto muito. Até a próxima aula.